Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Sou o professor Daniel Souza e o meu sinal na comunidade surda. Vem comigo viajar pela riqueza da nossa história. Hoje, iremos estudar sobre a questão do tempo, sincronias e diacronias, reflexões sobre o sentido das cronologias. Vamos falar hoje sobre diferença de tempo histórico e tempo cronológico, como as diferentes sociedades entendem a divisão da história. Como bem afirmava Cícero, a história ela é a mestra da vida. Então, vamos lá para a nossa caminhada desafiadora pela nossa história? Nos estudos de história, são utilizadas diferentes medidas de tempo. Sei que você conhece esses aqui, como dia, mês, ano, século e milênio. Você sabe que dia é hoje? Em que mês estamos? Em que ano estamos mesmo? E esse século? E o milênio? O ser humano é dotado de inteligência e logo percebeu essas mudanças de tempo. O resultado disso, ele criou instrumentos de medição do tempo. O relógio solar, a ampulheta, o relógio mecânico e o calendário. Além desses, outros instrumentos também foram criados para medir o tempo. E você sabia que a contagem do tempo, ele pode dividir os fatos históricos em 3 dimensões? Quer saber como? Vamos lá. Temos o tempo de curta duração, que chega imediatamente ao conhecimento das pessoas. Como, por exemplo, temos uma peça teatral. Há outros fatos que também são considerados de curta duração. Por exemplo, a nossa aula de hoje. Você conversando com um amigo, conversando com um parente, com os pais em casa, com um colega, fazendo uma atividade, correndo, indo à praia, são eventos de curta duração. Como, por exemplo, temos o tempo de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi de 2003 a 2006 e de 2007 a 2011. Ou seja, foram 2 pequenos períodos, houve uma reeleição. Dentro desse período de 8 anos, é um período considerado de média duração. E temos também um outro exemplo de tempo de governo no Brasil entre o século XVI e o XIX, durante o período do Brasil colonial. Foi um governo de longa duração, certo? Ou seja, o tempo é de longa duração que abrangeu alguns séculos. Esse conceito histórico foi criado pelo francês Fernand Braudel, que introduziu uma nova maneira de abordagem dos acontecimentos históricos. Para compreender bem a história, é preciso definir o que é tempo cronológico e tempo histórico. Vamos lá? O tempo cronológico é usado como referência das atividades humanas, como, por exemplo, o nascimento, o crescimento, idade escolar e festas. Aqui nesse exemplo, nós temos uma festinha de aniversário. Festinha de aniversário comemora o quê? Você lembra bem, né? No caso, é uma festa que comemora o aniversário de nascimento da pessoa. Há outros motivos também que se pode comemorar com festa de aniversário, aniversário de casamento, aniversário de formatura, ou outros tipos de festa também além do aniversário. E é importante perceber que os historiadores não têm muito interesse por ele. Por isso, a sua passagem não determina as mudanças e acontecimentos de tais fatos históricos. Por quê? Porque são registros pontuais, anos, fatos que aconteceram, que iniciaram a partir de tal momento, do tal dia, lá que os historiadores acabam não considerando muito isso para os seus estudos. Há também o tempo histórico, esse muito importante para os historiadores, porque eles são acontecimentos que marcam um povo, uma nação e às vezes a humanidade. Por exemplo, a descoberta da cura de uma doença. Você lembra da pandemia da Covid-19? Todo aquele processo de a doença apareceu, se espalhou pelo mundo, começaram a pesquisar formas de evitar a doença, vacinas contra essa doença. Aconteceu, a vacina apareceu, ou seja, o tempo histórico ele é usado como uma referência histórica para organizar os fatos mais importantes e as grandes mudanças nas sociedades. Por exemplo,
a vacina para a Covid-19, que no momento da pandemia surgiu para mudar os rumos desse momento em que nós estávamos passando. A humanidade toda acabou passando por isso. E quanto à divisão da história? Você lembra? Tradicionalmente, a história é dividida em períodos. Você está lembrado disso? Tudo com a finalidade de facilitar o seu aprendizado. Tradicionalmente, a história, os períodos da história, certo? É dividida em dois momentos importantes. A pré-história, que é tudo aquilo que veio antes da história, e a história. Esse período chamado de pré-história é dividido em três outros momentos. O período paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada. O período neolítico, também chamado de Idade da Pedra Polida. E a Idade dos Metais, ferro, cobre e bronze. Seria muito interessante falarmos sobre esses três para sabermos o porquê desses nomes, como é que aconteceu, o que foi, mas não será o momento nessa aula. Nas próximas aulas vamos trabalhar e vamos chegar lá nesse assunto. Fique no aguardo. Depois da pré-história, iniciou-se a história, que temos como uma divisão tradicional dessa história em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa divisão da história ela foi feita para facilitar o entendimento e o aprendizado em cada momento. O que aconteceu na pré-história, naqueles determinados momentos. Então, o que aconteceu depois? Aquele momento da Idade Antiga, depois da Idade Média, depois da Idade Moderna e assim sucessivamente. A intenção foi essa. Só que essa divisão, como ela foi formulada a partir dos fatos ocorridos lá na Europa, por isso ela tem essa visão dos historiadores como uma questão eurocêntrica, ou seja, a Europa estava no centro de tudo. Ela é muito criticada pelos historiadores contemporâneos, porque falar em história antiga sem lembrar da história aqui do nosso povo, do nosso continente, falar que antes disso não tinha história, sendo que aqui existiam pessoas que estavam fazendo história, então é muito cuidadoso quando falamos sobre isso. Mas é muito importante que nós entendamos isso para que nós consigamos estudar a história da melhor forma possível. E uma outra situação que a gente não pode deixar de aprender é sobre a contagem dos séculos. Você sabe fazer essa matemática da história? O nosso calendário começa com o nascimento de Cristo. Está vendo ali no meio da nossa imagem nós temos uma cruz? Aquilo é referência do ano de nascimento de Jesus Cristo. Nós vivemos numa sociedade que foi formada a partir da influência da igreja, principalmente ali na Idade Média, que comandava boa parte da sociedade europeia, que com o passar do tempo foi espalhando a sua cultura para o mundo inteiro. Então, a partir daí, nós adquirimos essa cultura. Então, para esse registro do tempo, nós também adotamos esse parâmetro. O ano de nascimento de Jesus, ele é chamado de Anno Domini, ou seja, foi aí que iniciou a era cristã, também chamada de Era Comum. Por isso tem aquele AD ali em cima. A referência é o Anno Domini, o ano do nascimento de Jesus Cristo. No nosso lado esquerdo, nós temos duas letrinhas lá em cima, ó, AC, que quer dizer o quê? Antes de Cristo. Esses anos do nascimento de Cristo, que é chamado de ano 1, para trás, para a nossa esquerda, nós vamos falar que são anos antes de Cristo. Por exemplo, nós temos ali a primeira década antes de Cristo, ou seja, 10 anos antes de Cristo. Lá no finalzinho nós temos 10ª década antes de Cristo, ou seja, um século antes de Cristo. E a referência sempre vai ser assim, ó, século I antes de Cristo. Faz parte desse conjunto de 100 anos antes até o nascimento de Cristo. E assim para trás vai sucessivamente. Assim como também como que nós contamos os nossos anos hoje. Contamos depois de Cristo, DC, depois do nascimento de Cristo. Vamos contar aí em forma crescente. Ano 1 depois de Cristo, ano 2 depois de Cristo, ano 2022 depois de Cristo. E assim sucessivamente.
Ou seja, só lembrando, a partir dos anos da vida de Cristo, a partir do seu nascimento, nós contamos os anos em forma crescente. Só lembrando, depois de Cristo, se encontrou em algum lugar AC, sabe que aquele ano é antes de Cristo. Se encontrou DC, sabe que aquele ano é depois de Cristo. E quando inicia e quando termina o século? Considerando que cada século tem 100 anos, vamos ver como entender o início e o fim de cada século. Então, aqui nós temos a tabela com os séculos e os anos. Considerando que cada século tem 100 anos, vamos começar lá do século I. Ele vai do ano 1 até o ano 100. O século II vai do ano 101 ao ano 200. Século III, do 201 ao ano 300 e assim sucessivamente. Indo lá para o finalzinho da tabela, você consegue localizar o século em que estamos? É só observar o ano. No século XXI, engloba os anos de 2001 a 2100. Se estamos em 2022, estamos aonde? No século XXI. O próximo século após o nosso será o século 22, que vai do ano 2101 até o ano 2200, e assim sucessivamente, claro. Se eu lhe perguntar sobre um fato histórico que aconteceu há muito tempo atrás, eu vou lhe dizer um ano. Por exemplo, 1543. Fica em que século? Você pode muito bem observar a tabelinha, olhar em que ano está e observar a linha que está o século. Vai ficar bem fácil. Mas também tem outra maneira muito fácil de aprender a descobrir qual é o século em que estamos. E para descobrir como identificar o século ao qual corresponde o ano, é só utilizar uma regra matemática bem básica. Por exemplo, o ano 1200, ele está no século 12. Como que a gente descobre? Só olhar aquele número 12 e já dizer? Não, quase isso. Por exemplo, todo ano terminado em 00, ou seja, os dois últimos dígitos for 00, o que a gente faz? Nós cancelamos esses dois zeros e o número que sobrar é o século. No caso, 1200 é finalizado em 2 zeros, certo? Então, sobra o número 12. Então, é o século 12. Essa regra vale para todos os anos terminados em 00. 1200, 1800, 2000, 2100 e assim sucessivamente. Todo ano terminado em algum número, por exemplo, 01, 02, 03, 04 até o 99, vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos pegar o número, no caso 1201, no nosso exemplo, que é no século 13. Por que é no século 13? Pegamos o número, ó, 1201. Cancelamos os dois últimos dígitos, no caso, o 0 e o 1. E vamos somar 1 a esse número que sobrou. Ou seja, 1201, corto o 0 e o 1, fica 12. Eu vou somar mais 1 a esse número. 12 mais 1 igual a 13. Ou seja, século 13. Assim também, como eu falei, todo número que não for 00, do 01 até o 99, a regrinha é essa. Cancela os dois e acrescenta 1. Vamos lá ver o ano 1432. Ele fica no século XV. Vamos justificar. Eu pego 1432, cancelo o 3 e o 2, fica 14. Vou somar mais 1 a esse 14 e fica 15, ou seja, século XV. Por exemplo, o ano de 1789, que aconteceu a Revolução Francesa. Qual século pertence? Você pode pensar 1789, deve ser século XVII. Não, lembra da regrinha. 1700 é no século XVII. Mas 1789
Se eu lembrar da regrinha bem rápido, eu fico com 17, cancelo o 8 e o 9, 17 mais 1, 18. Ou seja, o ano de 1789 é no século 18. Já pensou em fazer isso com seus coleguinhas? Você pega, chega lá, ei, tu sabe que século fica o ano tal? É uma boa brincadeira para fazer. Vamos testar? Mas agora a gente vai ver se realmente vocês aprenderam sobre a nossa aula de hoje. Chegou a hora da atividade. Observe a imagem com cuidado e me diga, ela se refere ao... Alternativa A, tempo cronológico. Alternativa B, tempo contemporâneo. Alternativa C, tempo pré-histórico. Alternativa D, tempo histórico. E aí, observando bem essa imagem, o que nós vemos nela? Nós vemos alguns prédios históricos, alguns monumentos. Ela faz referência ao quê? Consegue acertar essa? A resposta correta é a alternativa D, tempo histórico. Por que a alternativa D? Tempo histórico, professor. A gente viu até um relógio lá contando o tempo. Não seria tempo cronológico? Mas você viu que era cercado de monumentos, de lugares, de prédios históricos? Ou seja, a gente quando estuda história, a gente foca naqueles monumentos não simplesmente pelo que quando ele começou a ser construído, quando ele foi finalizado, quando foi feita uma reforma. Mas nós olhamos, por exemplo, para uma igreja do tempo colonial, nós não queremos saber, ela foi construída no dia tal, pelo fulano, cicrano. Não. Qual a importância daquela igreja para aquele povoado, para aquela comunidade? Qual a importância dela para a nossa história? É que nos ajuda a entender o que aconteceu, como que as coisas aconteceram, qual o contexto que está envolvido ali na construção daquela igreja, daqueles prédios. Esse exemplo da igreja é um, mas se nós falarmos, por exemplo, do Teatro Amazonas, né? É tempo histórico porque não importa saber o dia exato em que ele foi construído, o dia em que chegou a cúpula, o que importa é entendermos o contexto da sua construção, como ele foi, o porquê que ele foi construído, a importância dele realmente para a nossa história. E não a questão está relacionada a tempo cronológico para saber dia exatamente como é que construiu, como é que foi, quando é o aniversário dele, esse tipo de coisa. Por isso, a alternativa correta é a letra D, tempo histórico. Observe a imagem e assinale a alternativa correta. Alternativa A, uma medida de tempo. Alternativa B, um instrumento medieval. Alternativa C, uma contagem de século. E alternativa D, um instrumento de poder. Olhando essa imagem, você acha que ela se refere a quê? Resposta correta, alternativa A, uma medida do tempo. Pode até parecer que esse seja um instrumento medieval, bem antigo, né? Mas ele é simplesmente um relógio que é usado para medir o tempo. Acertou essa? Foi fácil, hein? Atividade 3. A qual século corresponde o ano? Essa vai ficar bem fácil porque você acompanhou direitinho aquela minha explicação da contagem, então vai ficar fácil de fazer essa. Letra A. O ano 900 fica em qual século? Na letra B. O ano 1517. Qual é o século? Letra C. 2001. É o século. E letra D, 2022. Qual é mesmo o século desse ano? Vamos lá responder? Essa está bem fácil. O ano 900. Só lembrando daquela regrinha. O ano termina em 2 zeros. Vamos cortar os 2 zeros e ficar apenas com aquele número que sobrou. E ele é
o século. Ou seja, na letra A, o ano 900, ele fica no século 9. Vamos à letra B. O ano 1517, ele fica em qual século? Vamos relembrar da regrinha. Esse número, 1517, ele não tem 2 zeros no final. O número que não tem 2 zeros no final, eu vou fazer o quê? Vou cancelar os 2 últimos dígitos, no caso, o 17, e vou somar 1. Ou seja, eu tenho 15 mais 1 igual a 16. Ou seja, o ano 1517 está no século 16. Letra C, 2001. Tem 2 zeros ali no meio, né? Mas lembrando que aquela regrinha são os 2 últimos números e não 2 zeros no meio. Então, nós temos o quê? 2001. Vamos cancelar o 0 e o 1 e ficar com o número 20. Vamos acrescentar 1 a esse número e vamos descobrir. Ou seja, o ano 2001 fica no século 21. Vamos lá para a letra D, saber o século em que está o ano em que estamos. Vamos pegar o 20 e deixar o 22 de lado, porque vamos cancelar os 2 últimos números. Ficamos com 20, acrescentamos mais 1 e fica. O ano 2022 fica no século 21 também, assim como o ano 2001. E aí, gostou da atividade? Eu acho que você aprendeu bastante com elas, hein? E com a nossa aula de hoje também. Mas agora chegou a hora da revisão. Falamos sobre questões bem importantes como as medidas de tempo e as suas dimensões. Falamos sobre ano, dia, mês, século e milênio. Tá lembrado? O tempo cronológico e histórico servem para lembrar que os historiadores trabalham com eles. Vamos rever alguns conceitos. Em história, a palavra tempo pode assumir 2 sentidos diferentes. Por isso que nós falamos hoje sobre o tempo cronológico e o tempo histórico. Tá lembrado? O tempo cronológico diz respeito à medição do tempo. Os calendários e a divisão do passado, presente e futuro fazem parte do tempo cronológico. Aquela questão de dividir os anos. Lembra que nós falamos? A divisão da história, tem tudo a ver aí. O tempo histórico diz respeito ao registro de uma época e de seus costumes. Em uma mesma cultura podem conviver diversos tempos históricos. Além disso, falamos também sobre a contagem dos séculos, tá lembrado? Não vai esquecer de desafiar o coleguinha para fazer ele descobrir qual século em que estão os anos, tá bom? Olha, foi um prazer estar com você nessa aula. Espero você na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.